sempre a voz das mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. Sempre um prazer e uma grata satisfação voltar a essa casa maravilhosa que sempre me recebe muito bem. Muito obrigado, Márcia. Estamos para falar desse assunto que também é muito importante com relação à nossa saúde mental. Pois é, né? Foram tantos, né? Tantos, assim, os efeitos para a saúde mental, né? Nesta pandemia, Danilo, que a gente se perde, né? E também, né? Muitas das inseguranças, né? Geradas pela pandemia. Eu acho que em todos os sentidos, no físico, econômico, e esses fatores também vêm causando esse novo fenômeno psicológico, né, Danilo, chamado o languishing, traduzido, como eu falei anteriormente, como definhamento, né, é um estado de vazio, estagnação, e que vem atingindo diversas pessoas durante a pandemia. Eu queria que você explicasse mais aos nossos ouvintes sobre o languishing, né, essa sensação de incerteza, de apatia. A palavra languish, a gente, se for traduzir para o português, seria definhamento, mas não é muito esforço a gente perceber que existe o mesmo radical aí da palavra lânguido, que é exatamente isso, definhado, é aquilo que a gente vê que a pessoa está gradativamente murchando, se a gente pode falar desse jeito. Então, esse foi um termo cunhado por Corey Keyes, um sociólogo. Danilo, eu vou lhe pedir só para você falar um pouquinho mais alto. Ok, Márcia. Melhorou agora? Melhorou. Mais perto do microfone. Pronto. Como eu estava dizendo, né, o languishing é uma palavra que tem o mesmo radical da palavra lânguido, que é isso, né, murcho, definhado, algo que a pessoa mostra nitidamente que está murchando, está caindo. Esse termo, na verdade, foi cunhado por um sociólogo chamado Corey Keyes, que percebeu, né, que algumas pessoas estavam tendo esse tipo de reação. Só que essa terminologia ficou famosa desde o dia 19 de abril do ano passado, desse ano, no New York Times, quando Adam Grant, um famoso psicólogo organizacional dos Estados Unidos, lá da Universidade da Pensilvânia, falou exatamente sobre essa sensação de estagnação e vazio que nós estamos vivenciando. A gente vê, como as palavras do próprio Adam Grant, que o languish é o filho negligenciado, o filho do meio negligenciado da saúde mental. Filho do meio porque ele está entre a depressão e o florescimento. Né? Então, é algo como era chamado anteriormente de estado blá. É aquela coisa assim, como é que você está? Blá, ou seja, de qualquer jeito. Isso. Né? Então, é essa sensação de vazio, né, como você bem colocou, Márcia, e estagnação. É uma sensação que a gente tem no momento de isolamento, no momento de incertezas, com tanta apatia que a gente tem vivenciado, e por conta disso, a gente muitas vezes não sabe exatamente como está se sentindo. Porque a gente ouço muitas pessoas reclamando que perderam a concentração. Isso. Que mesmo com as vacinas aí as pessoas não se sentem empolgadas, estimuladas, não se sentem colocadas para frente, para cima, com as perspectivas positivas que nós temos. A pessoa fica em casa, deitada no sofá, até tarde da noite, assistindo, sei lá, Gente Grande, um filme repetido que você já assistiu 9 vezes, você sabe de cor as falas, mas mesmo assim você assiste de novo. É o que os chineses chamam de vingança da hora de dormir, né? Aí alguns psicólogos vão dizer que você vai dormir mais tarde, como que numa tentativa de vivenciar uma sensação de que você tem liberdade pelo menos naquele momento. A vingança da liberdade seria exatamente isso, porque como se você estivesse naquele instante
que você vai dormir mais tarde, se vingando do tempo que você foi tomado, da liberdade que lhe foi tomada ao longo do dia, e aí você fica até mais tarde assistindo um filme que você já viu muitas vezes, sabe de cor. Ou então você acorda, Márcio, em vez de levantar rápido 6 horas da manhã para ir para o trabalho, o que é que você faz? Você fica na cama até às 7, quiçá às 8, jogando aquele joguinho no celular, Words, caça-palavras, joguinhos assim de celular, e aí fica ali o tempão jogando, essa sensação, que não é um burnout, não é a pessoa tem energia, não é uma depressão, porque a pessoa não está sem esperança com relação ao futuro, mas ela, ao mesmo tempo que não experimenta alegria, ela não tem uma meta, ela não tem um foco, objetivo, é um estado de ausência de bem-estar. E a gente pergunta, Danilo, por que tudo isso? Né? Qual é desse cansaço mental? Não é uma fadiga, vamos dizer, física. Esse sentimento de indolência, de vazio. A gente não sabe se está, né, Danilo, feliz ou triste. Né? Fica no limbo mesmo. E os sintomas são esses, né? Agora, Márcia, é importante colocar que essas pessoas, os estudos dos sociólogos, especialmente quem criou o termo, né, que é Orry Keefe, ele fala o quê? Que as pessoas que têm isso, elas estão mais propensas a desenvolverem depressão e transtornos ansiosos na próxima década, ou seja, hoje elas não têm, mas se as coisas continuarem nesse mesmo nível, daqui a alguns anos elas vão acabar desenvolvendo transtornos mentais que podem chegar a um grau severo, inclusive, né? Esses estudos, inclusive, mostraram que lá na Itália, os profissionais de saúde, os médicos, as enfermeiras, que estavam trabalhando com a Covid, que mostravam esses sintomas de languishing, esse definhamento emocional, eles eram 3 vezes mais propensos a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. E esse é um dado muito importante. Não é porque a pessoa não tem um transtorno mais severo que ela não esteja mais propensa a isso. É como se fosse, Danilo, um tédio prolongado. Sim, um tédio irremediável, né, e prolongado, e uma sensação de vazio, uma coisa assim de, poxa, e aí? Sabe aquela coisa que a gente às vezes não está bem, aí faz aquela famosa estratégia, eu falo muito isso para meus alunos, deixa como tá para ver como é que fica. E aí empurra com a barriga, e nessa não vai para lugar nenhum, obviamente, as coisas tendem a piorar, né? É a lei da entropia, as coisas tendem a se desorganizar se você não coloca alguma energia ali. Então, realmente precisamos, nesse momento aí, desse... falar, né? Isso, a gente precisa se expressar. É óbvio que nesse momento é importante a gente saber nomear o que está sentindo, Márcia. Saber colocar nome. Agora, novidade, inventar nome. Eu acho isso ótimo, Márcia. Botar um nome para uma coisa que até então era desconhecida. Isso é maravilhoso. Porque antes a gente estava indiferente à nossa indiferença. Esse é o estado do languishing. Estar indiferente à própria indiferença. É muito ruim, né? E assim, o languishing, né, que é um transtorno de saúde mental identificado já, causado pela pandemia, ele vem atingindo, Danilo, todas as pessoas, assim, independente de faixa etária, de sexo? Sim, mas o que alguns autores têm colocado, que acho que é crucial falar, ainda mais nesse programa, Márcia, é que afeta mais as mulheres. Né? As mulheres, porque infelizmente a gente vive numa lógica machista em que as mulheres têm uma jornada dupla. E aí, por conta disso, elas acabam sofrendo mais, né? Sofrem mais justamente porque tem esse tédio que vem justamente por conta do isolamento, por conta dessas incertezas, a sensação de apatia,
E aí, quando a gente vê que a mulher começa a aprender a reconhecer e a nomear o que está sentindo, as coisas começam a mudar de perspectiva. Então, fazer esse movimento de nomear já é alguma coisa, principalmente porque logo de cara você percebe, opa, não estou sozinha. É verdade. Outras pessoas vivem isso. Eu sei agora que eu não estou sozinha na minha vivência. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa. Danilo, e a gente vê, né, como o machismo, né, ele é danoso, devastador, né? E a gente já falou um pouco aqui, saindo um pouco do assunto rapidinho, nós já falamos aqui com relação a patologizar tudo, todo mundo, tudo é doença, é isso, e a gente tem uma tendência, isso está acontecendo quando a gente vê pessoas que agrediram, agressores de mulheres ou feminicidas, que aí, não, mas ele tinha esse transtorno, é quando bebia, é porque tem isso, tem aquilo, né? E a gente sabe que não é justificável. E hoje eu vi, antes de vir para o programa, eu estava vendo assistindo um jornal e vi uma cena terrível, né? De uma moça, isso num posto de gasolina, eu não sei se você viu, e uma moça que entrando no carro, ela foi empurrada, ela entrou no carro e um homem veio, bateu, outras pessoas estavam assim ao redor, e aí alguns homens intercederam, puxaram ele, e aí ela disse, não, mas ele tem problemas, ele inclusive está tomando remédios controlados. E aí a repórter disse, bom, se ele tem problema, está tomando remédios controlados, não era para ter essa reação, agredir a própria mãe, né? Então, as mulheres, não só as jornadas de trabalho, mas sofrem com machismo, né? São as agressões, então estão mais, né, suscetíveis aos transtornos, a ter um abalo, né, afetar a sua saúde mental. E ainda naturalizam a violência, né? É verdade. É isso que a gente realmente precisa cuidar. É por isso que a gente precisa de espaços assim, mas para poder falar, para poder abrir a possibilidade de diálogo com relação a esse tipo de coisa e as pessoas tomarem consciência. Que é tentar, eu tenho isso, eu nem sabia. Ou seja, você está dando a oportunidade para que pessoas se reconheçam e percebam que não estão sós. Isso é maravilhoso. Isso. E essa pandemia, né, fez com que muitos transtornos ficassem mais evidentes, né? E como você disse, graças a Deus eles estão sendo identificados, né? Porque se a gente identifica, a gente trata, a gente fala, as pessoas se reconhecem, né? E a gente sabe que a incerteza continua, né, a reinar no mundo, né? Agora nós temos uma nova variante, né, a Ômicron, né? E esse abatimento, essa inércia, eu estou repetindo o que você disse, né? Para a gente ter esse cuidado, né? Que esse abatimento, essa inércia, né, que o language provoca, pode virar, como você disse há pouco, uma depressão, uma tristeza profunda, né, Danilo? Pode sim. E é por isso que a gente precisa ir gradativamente tomando consciência, né? Nomear isso já é bom, reconhecer e nomear o que a gente está sentindo. Isso é maravilhoso. Aí o próprio Adam Grant, nesse texto do The New York Times, coloca uma coisa que eu acho interessante, Márcia, para que a gente volte a falar aqui, porque a gente já falou anteriormente, mas eu acho que nunca é suficiente, a gente precisa falar sempre disso. A gente precisa estar presente nas coisas que a gente faz, Márcia. Sim, falamos disso. Isso é um preventivo para todo tipo de transtorno mental. Hoje tem vários nomes, antigamente tinha outros nomes. Hoje se fala de técnica de mindfulness, awareness, heartfulness, tem vários nomes diferentes, mas no fundo a gente está falando da presentificação. A gente precisa estar inteiro fazendo o que está fazendo. Se está lavando o prato, esteja ali fazendo aquilo, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Se você está na fila do banco, esteja presente no ato que você se propôs a fazer. Isso ajuda, Márcia, na tomada de consciência do que a gente está vivendo, do que a gente está sentindo e faz com que a gente sinta como algo significativo aquilo que a gente está fazendo. Porque o language tem muito essa característica, a pessoa tem uma sensação de que nada faz sentido.
E aí, quando você traz para a pessoa a necessidade de que ela esteja fazendo algo significativamente, as coisas mudam de figura. Estar presente é importante. Eu falava disso, né? Na semana passada eu estava conversando com minha cunhada, minha filha e tal, a gente falando sobre isso, né? Que é a necessidade que a gente tem de estar presente em tudo que a gente faz. O tempo todo a gente precisa estar presente. Pequenas coisas, né, Danilo? Que às vezes você, meu Deus, eu entrei no banheiro, tomei banho, será que eu botei o creme no cabelo? Jesus, é aquele remédio, será que eu já tomei meu remédio da tireoide? Então, você não estava presente. Exato. Então, a gente precisa, né? E sobretudo, para que a gente se reconheça, né? Reconheça, como você falou, alguns sintomas, algumas coisas que estão, assim, nos perturbando, né? E que, se a gente não estiver presente, a gente normaliza e no final, a gente vai pagar por isso, né? Eu recebi aqui uma mensagem de Rosa da Boa Tarde. Ela diz assim: estamos todos tocados pela pandemia. A incerteza, o medo ainda persiste. Parabéns por trazer esse tema e nos esclarecer sobre a necessidade de cuidarmos cada vez mais da nossa saúde mental. Obrigada, Rosa. É nosso objetivo, né, Danilo? Obrigado, Rosa. Nessa cultura que a gente vive, de que as pessoas, infelizmente, não sabem sequer dar nome para o que está sentindo. As pessoas não sabem. As pessoas, por exemplo, abrem a geladeira para pensar. As pessoas não sabem diferenciar se estão sentindo ansiedade ou se estão com fome. Então, como é que a gente vai verdadeiramente ampliar a questão da saúde mental se a gente não leva em consideração a necessidade disso, de se falar abertamente sobre isso, de se colocar. E também, obviamente, viu, Márcia, a gente precisa fazer críticas aí também ao sistema de coisas que a gente muitas vezes se deixa enfronhar e não percebe. Às vezes a gente está ali completamente automatizado, repetindo coisas no nosso trabalho, a ponto de chegar em casa e ir atender o telefone e aí responder: fulano de tal empresa, boa tarde. Ou seja, você está em casa e você está automatizado naquilo que você está fazendo, não consegue estar presente nem no momento do lazer. É verdade, Danilo. São pequenas coisas no nosso comportamento, né? Que a gente precisa corrigir. Danilo, como saber, né? Acho que os nossos ouvintes já estão ligadinhos aqui, escutando. Como saber se as pessoas estão com esse problema, né? Que sinais podem indicar o language? É importante, é uma coisa que é crucial aí para que você esteja atento. Concentre-se nas suas necessidades básicas. Por quê? Porque quando a pessoa começa a negligenciar a hora da refeição, começa a negligenciar a atividade física que é tão necessária, começa a negligenciar até mesmo a higiene pessoal, a escovar o dente ou a tomar um banho, isso já é indício de que tem algo no ar. Então é preciso você se concentrar nas suas necessidades básicas, o que é que tem de mais basilar. E isso aqui eu não estou nem falando da necessidade de interação social, da necessidade de relações significativas, eu nem sei sobre isso, que também é importante, que também é crucial. Mas assim, quando você começa a fazer isso que eu falei agora há pouco, né, de vai deitar e fica na cama sem dormir várias horas, fazendo uma coisa que poderia não ser feita, ou ser feita amanhã, ou ser feita daqui a 2 semanas, não importa, mas a pessoa fica ali postergando a hora de dormir, sabe? Sem necessidade. Ou até acorda cedo, consegue acordar no horário que agendou lá, mas aí fica jogando. Coisas desse tipo acabam indiciando de que está faltando lazer de qualidade, está faltando encontrar significado no que você está fazendo, sabe? Aquela coisa do sentido, só faz sentido se for sentido. A pessoa muitas vezes não está vivendo uma vida significativa.
Então é hora de parar, respirar e buscar lazer significativo, buscar lazer que vá realmente fazer uma diferença e principalmente ter sentido no que está fazendo, estar presente ali, como a gente falou há pouco, e ter um significado no que você está fazendo, realmente dar um pouco de si como sendo aquilo ali, uma marca que você está deixando no mundo, como sendo algo importante que você está fazendo, que está ajudando as outras pessoas de alguma forma. Não é viver por viver, né? Isso aí seria só empurrar com a barriga, né? Seria sobreviver. Sobreviver. Ninguém merece isso, né, Danilo? Não mesmo. A gente precisa viver. Ninguém merece isso. Deixa eu ver aqui quem foi que me mandou isso. Deixa eu abrir aqui o celular. Lúcia disse assim, boa tarde. A pandemia trouxe muitas dúvidas e incerteza, transformou a forma de viver de todos. Aprendemos que não temos controle de nada. Acho que todas as pessoas experimentam alguns ou muitos dos sintomas que você citou. Não é, Danilo? Não é, doutor Danilo? Muita gente, né, Márcia? Muita gente. Quantas vezes a gente mesmo não percebe que, nesse momento, eu me comportei desse jeito que está sendo colocado aí na rádio. Ou seja, a gente mesmo se reconhece. E se não é com a gente reconhece que alguém que convive com a gente também vive, né? É verdade, Danilo. É verdade. A gente identifica, né? Alguns nós nos reconhecemos em alguns e outras pessoas, né, do nosso círculo de afetivo e amizade em outros, né? Uhum. E a gente precisa cuidar, né? Quando você diz que as pessoas podem comentar ou podem pensar, mas apareceu já mais um transtorno. Que bom que apareceu, que ele foi identificado. Ele estava ali, né, Danilo? Isso. Antes usava-se o termo luto, né? É o grief em inglês. O luto era nomeado como luto. Só que não é só luto, não é só lamento, não é só uma coisa nesse sentido. É mais do que isso, né? Aí outros chamaram de estado blá, que é essa sensação de, tipo, qualquer coisa tá bom. Entende? E quer dizer, qualquer coisa pode ser, né? Nem que tá bom, que não tenha nem a sensação de prazer. Agora a gente já tem um nome, já é uma coisa, já é algo importante aí. Para a gente se reconhecer, é meio caminho aí já para a gente se propor, inclusive, mudanças. É verdade. Eu acho que um dos sentimentos, né, mais presentes, eu acho que nesse cenário de pandemia, é a desesperança, né? Eu acho que a gente o tempo é longo, né? Quase 2 anos ou mais que a gente está vivendo lutos, traumas, não é, Danilo? E a gente se pergunta quando tudo isso vai acabar, né? Quando a gente vai voltar a ter uma vida normal, uma vida boa. E aí eu já provoco um pouquinho você também, perguntando quais as consequências do Lengues, né? Justamente, as consequências, assim, algumas pessoas, Márcia, vão ter uma reação de reconhecer, sabe aquela coisa do levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, algumas pessoas vão ter essa reação. E aí vão buscar o chamado florescimento, né? O flourishing. É o flow, é o estado de fluxo. Perceber o fluir. Viu, Danilo? A gente vai falar sobre isso mais adiante, no próximo programa. Ótimo, tranquilo. Viu também. Sim, Danilo, conclua. Então, é isso. A gente, na verdade, precisa ir gradativamente construindo uma outra noção com relação a forma como a gente lida com as coisas, porque muitas vezes a gente, nesse momento de pandemia, não está se permitindo mergulhar no que está fazendo. Quando você for fazer alguma coisa, é importante que você mergulhe numa atividade, que você não fique alternando as abas, numa linguagem bem de informática, né? A gente fica alternando abas, alternando janelas e não faz uma coisa com inteireza. O importante é que a gente esteja verdadeiramente ali dedicado ao que está fazendo. Então isso
é algo crucial para que não venha a desenvolver uma depressão ou um estado de ansiedade patológica a posteriori. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, de acabar se deixando definhar de tal maneira que a gente fique com essa desesperança que você falou. Isso, é verdade, Danilo. Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Antes eu vou pedir a Pedro para colocar as informações do trânsito com Letícia Rocha e a gente volta daqui a pouco. Até já. Até já. Informação do trânsito. Olá, Márcia Mendonça, boa tarde para você no AM, o Davi Júnior no FM e a você, ouvinte. Estou aqui acompanhando o acesso norte, tem trânsito carregado sentido interior do estado. Por isso, você que sai da rodoviária até a BR-324, pegue a Barros Reis. Há intensidade por lá, mas ainda assim você evita passar por esse trânsito mais congestionado. Bonocô também há lentidão nos dois sentidos, reflexo de pontos de alagamentos. Então, para você que sai agora da BR ao comércio, pegue a Via Expressa. Comece a dirigir na Uber neste fim de ano e ganhe até R$350 adicionais. Agora é a hora. Saiba como em t.uber.com/comece a dirigir. Letícia Rocha para a Rádio Excelsior. Vamos virar essa chave. Vamos mudar esse clima. Vamos dar a volta por cima. A Prefeitura lançou Volta por Cima, um pacote de ações para acelerar a retomada. São mais de R$2 bilhões investidos em infraestrutura, mais de 80 mil novos empregos serão gerados e na área social, a Prefeitura vai investir mais de R$1 bilhão em novas ações na educação, na saúde e para ajudar quem mais precisa. Esse negócio de ficar para baixo não é com a gente, não. Vamos dar a volta por cima. Prefeitura de Salvador. Entre amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação, Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Por que eu ganho menos que ele se eu faço o mesmo trabalho? Por que eu não posso usar a roupa que eu quero? Por que eu tenho que aceitar o assédio? Por que eu não posso dizer não? Por que eu tenho que morrer se terminar o namoro? Feminicídios, assédio, violência psicológica em casa, nas ruas, no trabalho. Nós mulheres nunca estamos seguras. Você consegue explicar? Você consegue entender? 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Por que não mudar hoje? Tome uma atitude contra o machismo. Governo do Estado. Amor, carinho, atenção, gostinho de quero mais, perfeito feito com o coração, incrível, irresistível, sabor de generosidade pra fazer milhares de... O Debut em Santa Cruz, o jeito mais gostoso de fazer bem. Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata, encoraje uma mulher a se candidatar, mais mulheres na política. Sem violência de gênero, a gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. A Prefeitura convida você para um fim de ano com toda a luz para recomeçar. O maior Natal de rua do Brasil chega ainda mais especial com um novo ponto de visitação na Praça da Revolução, em Periperi, e o maior espetáculo de luzes, arte e inclusão. Acesse natal.salvador.ba.gov.br e agende sua visita para a Praça do Campo Grande, seguindo todos os protocolos de saúde. Vem viver esse presente. Prefeitura de Salvador. Já é notícia.
O Auxílio Brasil, no valor de R$ 400, vai começar a ser pago na sexta-feira. Primeiro para quem tem NIS Final 1, depois vai na sequência até o NIS Final 0, dia 23 de dezembro, conforme calendário que já havia sido divulgado. É o que prevê a medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira. O pagamento só será possível por conta da promulgação da PEC dos precatórios, prevista para esta quarta. A gente lembra que todos que recebiam Bolsa Família foram automaticamente migrados para o Auxílio Brasil. São cerca de 17 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania. O programa tem 3 benefícios básicos e 6 suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário arranje um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas, por exemplo. Em caso de dúvidas, consulte o aplicativo Auxílio Brasil ou da Caixa ou vá até uma agência para se informar. Da Rádio Nacional em Brasília, Monique Castilho. Comunicando, Márcia Mendonça. Sonhar é ser de amor. 13h40, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é palestrante, é escritor e servidor público. E estamos falando sobre language, um transtorno de saúde mental causado pela pandemia e que atinge mais as mulheres. Se você quiser fazer alguma pergunta ao nosso convidado, o telefone fixo é o 3328-7666 ou mensagem para o WhatsApp do programa, que é o 993866138. Eu recebi aqui, Danilo, uma mensagem um pouquinho longa, né, Mari? Mas eu vou resumir aqui. Ele está dando boa tarde a você, a todos. Ele dizendo que as pessoas, ela acha que as pessoas estão se aproveitando e são mais mal educadas, se aproveitando da pandemia, né? Para, como é que se diz? Para atribuir tudo à pandemia, né? E jogando fora esse comportamento. Ela disse que são comportamentos que já existiam, estavam dentro das pessoas, também buscar a falta de Deus, né? Ela disse que ela também, está difícil para ela também, né? Mas que Deus em primeiro lugar, e as pessoas só dá trabalho aos médicos, tudo agora é pandemia, e ela diz que gosta muito de falar com você, de te ouvir, e manda um abraço. A minha é você. Oi, Mari, boa tarde para você. Danilo, eu só vou lhe pedir para falar um pouquinho mais alto. Oi, Mari, boa tarde para você. Para mim é um prazer imenso estar aqui novamente e poder falar contigo. Suas participações são sempre bastante valiosas. É interessante para a gente pensar, Mari, que na verdade não é exatamente que a pandemia que trouxe, né? Eu gosto sempre de falar isso, já falei outras vezes, que na verdade a pandemia serviu como uma espécie de catalisador. O que é catalisador? É algo que acelera o processo. Quem já estava em um processo de crescimento pessoal, com a pandemia teve a oportunidade de acelerar esse processo, de catalisar esse processo dentro de si e continua caminhando rumo a isso. Mas quem já estava em um estado de languidez, em um estado de definhamento, em um estado de apatia, a pandemia veio também para acelerar esse processo, para catalisar isso, e aí a gente percebe muito mais claramente, não é obviamente por conta da pandemia, mas a pandemia, sem dúvida alguma, contextualiza, né, e ajuda a gente a compreender o que está acontecendo. Então é importante a gente ver isso, e o próprio Adam Grant fala nesse texto dele, né, que a gente está citando no The New York Times. Ele diz lá que você não pode curar uma cultura doente usando apenas band-aids individuais. Não dá para você fazer isso. É preciso mais, é preciso agora que você vá gradativamente dando vazão à fala sobre saúde mental. Isso a gente está fazendo exatamente aqui agora, né? Conversando sobre saúde mental,
porque na opinião dele, falar sobre saúde mental ajuda a retirar os estigmas, porque a gente estigmatiza, a gente normaliza, por exemplo, os desafios de saúde física. Vamos fazer uma maratona de 40 quilômetros, e aí a gente, isso é maravilhoso, isso é ótimo, é uma coisa normal, é boa, é querida. Só que quando a gente pensa em termos de desafios de saúde mental, a gente acaba estigmatizando. E aí, com isso, a gente precisa realmente falar sobre saúde mental para que se normalize o assunto e assim a gente consiga vencer todos os preconceitos a respeito disso. Então é importantíssimo a gente só não tomar cuidado com posições, colocações assim que às vezes revelam um posicionamento muito apegado a conceitos, né? Usando um termo da psicologia que é interessante, né? A fixidez funcional, quando a gente tem a dificuldade de flexibilidade da nossa mente. A gente não tem flexibilidade, a gente acha que só a nossa posição é a certa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso para que a gente não acabe colocando como sendo tudo farinha do mesmo saco com todos os casos. Claro que em alguns casos, sim, cabe muito bem pensar que existe ali uma situação de desesperança que poderia ter sido amainada por um sentimento religioso sincero, por exemplo. Mas nem todos os casos são assim. Então a gente precisa só dessa flexibilidade aí para poder a gente conseguir abarcar todas as pessoas. Não é mesmo, Márcia? Exatamente. E a gente fala na pandemia porque a pandemia, nós vivemos uma situação assim inusitada, né? Nós não fomos preparados, né? Eu acho que em vários aspectos nós tivemos muitos lutos, muitas perdas, né? De repente nos vimos diante de um inimigo de um vírus mortal. Então isso mexe muito com o emocional, né? De todo mundo, né? De toda a população. O Adam Grant, Márcia, fala assim que já que a gente está a caminho de um breve pós-pandêmico, uma realidade pós-pandêmica breve, né? Em breve, com fé em Deus, a gente espera realmente que muito breve a gente consiga vencer essa pandemia. Então ele diz que justamente por conta disso, que a gente está caminhando para isso, para esse cenário pós-pandêmico, é que é momento, que é hora de repensar o nosso entendimento sobre o que é saúde mental e bem-estar. Aí ele diz assim, que não é porque eu não estou deprimido que eu não estou me esforçando, que eu não estou me desafiando pessoalmente. Não é porque eu não estou com burnout que eu não estou cansado, não é porque eu não estou com burnout que eu não estou exausto do meu trabalho. Então, a gente precisa alargar horizontes, isso faz toda a diferença. Perfeito, Danilo. Obrigada, Mari, pela sua participação. Eu recebi também agora uma mensagem de Vovonice de Mariana Ramos. Ela diz o seguinte: é revoltante a comprovação de tantos comprometimentos mentais de um grande número de pessoas por conta da pandemia, né, ter diminuído o poder aquisitivo de diversas classes sociais. Tudo ficou mais caro e difícil, principalmente comida e remédios. Como esperar que haja um ponto de equilíbrio nessa situação? Vovó Nice de Mariana Ramos. É verdade, né? Excelente posicionamento, Vovó Nice. Isso, para mim, sua fala foi extremamente feliz. Realmente afetou a todos nós, indistintamente. Então, no momento em que a gente vê doer no bolso, né, Márcia? A gente percebe que realmente os remédios estão mais caros, que as coisas estão mais caras, que a gente tem, sim, uma parcela disso aí tem a ver com a pandemia, óbvio, não só com a pandemia, é bem importante a gente colocar assim, né? Mas tem a ver com a pandemia. Óbvio que a gente vai, aos poucos, percebendo que isso gera em nós um impacto emocional. E é por isso que a gente precisa ir gradativamente, não se adequar à circunstância em termos emocionais, mas também buscar, lutar por uma melhoria com relação a esses outros contextos do nosso entorno, especialmente o contexto político. A gente precisa também se posicionar. Isso é importante também, isso também faz parte do processo de busca por saúde mental. Danilo, eu recebi aqui uma mensagem de Luciana. A Luciana diz, eu já ia lhe fazer uma pergunta que tem a ver.
Luciana da Boa Tarde, ela diz assim: doutor Danilo, você concorda que a espiritualidade, a religiosidade e a fé ajudam no processo da saúde mental? Concordo. E não só concordo por opinião pessoal, não. Eu concordo baseado em estatística, baseado em pesquisas científicas, né? A minha concordância aqui é contingenciada em 18 anos de estudo de saúde mental. Então, sim, a espiritualidade, religiosidade, a existencialidade são 3 aspectos importantíssimos da vida do ser humano que precisam ser levados em consideração e jamais negligenciados, porque sim, eles impactam na nossa qualidade de vida, né? A forma como a gente encara os desafios da existência, os porquês da vida. Isso faz toda a diferença. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro o que sofro, por que eu vivo o que vivo, para que eu vivo isso tudo. Ou seja, isso com certeza dá robustez para enfrentar os desafios que são naturais na vida humana. É verdade, Dani. Eu concordo, né, da base científicas também. Mas, Danilo, eu acho que para a gente fortalecer também, né? Tem a religiosidade, a espiritualidade, que é fundamental, mas a gente precisa cultivar essa positividade, pensando também em metas, em projetos futuros, né, que a gente deseja realizar, para a gente sair desse lugar também, né, Danilo? Precisa, sim. Não é uma religiosidade e uma espiritualidade que faça a gente cruzar os braços que vai trazer saúde mental, não, né? É uma perspectiva que nos fomente, que nos estimule para ir adiante, para seguir à frente, né? Não é uma coisa só, eu estou assim porque Deus quer. Não é isso, não. Que eu garanto a vocês que ninguém são em consciência vai concordar que Deus quer sofrimento de alguém. Então não é assim, né? Então a gente precisa realmente perceber que viver essa religiosidade, viver essa espiritualidade e, em alguns casos, a existencialidade é exatamente perceber de maneira significativa o que você vivencia e se sentir motivado para seguir adiante, para ir adiante, para melhorar, né? A gente não está aqui para simplesmente cruzar os braços. E o primeiro passo para a gente superar, né? Para que as pessoas possam superar, eu acho que é procurar ajuda, né? É procurar a nossa rede de apoio, a família, amigos, ver a necessidade de, se precisamos, né, de uma ajuda profissional. E geralmente esse atendimento pode começar na área. Desculpa, Márcia, eu não te ouvi. O finalzinho. O atendimento pode começar o quê? Eu não entendi. Pode começar na atenção primária. Pode começar na atenção primária, com certeza. É na atenção primária, na verdade, que a pessoa vai ter essas primeiras orientações, né? Então, sim, na atenção primária, né, no caso, só clareando para quem não conhece essa terminologia, a atenção primária vai ser o quê? O posto de saúde, a unidade básica de saúde, né? O posto de saúde da família, né, a equipe de saúde da família, o agente comunitário de saúde que vai visitar sua casa, essas pessoas aí já vão te dar esse primeiro suporte nesse primeiro contato aí, na atenção primária. Então isso já faz uma diferença enorme. Danilo, e falando, né, porque eu puxando não é nem a brasa para minha sardinha, porque eu sou super a favor, eu faço psicoterapia, se eu pudesse, eu acho que todas as pessoas deviam fazer, né, se tiver uma necessidade, ou mesmo, se quiser, um autoconhecimento, mas também uma das estratégias que pode ser usada com pessoas que precisam lidar com suas emoções, né, sentimentos de forma positiva, para tratar o Langus também, né? Sim. Com certeza. A gente vê, eu tenho, por exemplo, alguns pacientes que eu comecei a atender agora, nesse período da pandemia, e que com 2, 3 meses de consultas a gente já vai percebendo alguma mudança com relação a essa fala, com relação ao tédio, ao vazio, né, ao abatimento, esse definhamento emocional. Por quê? Porque está conseguindo nomear o que está sentindo,
tomar consciência e poder fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões, decisões mais conscientes, porque a gente geralmente não tem nem consciência do que está sentindo. Então, no momento em que a gente vai tomando consciência, a gente pode fazer melhores escolhas e isso tem uma melhora de qualidade de vida significativa. Verdade. Pois é, Danilo, nós estamos chegando no finalzinho, eu vou já dar um aviso também. E queria te agradecer mais uma vez. Agora, em dezembro ainda, a gente vai trazer, né, outro tema também bem super importante, né, porque tudo que a gente fala sobre saúde e saúde mental é fundamental. E queria lhe agradecer, né, mais uma vez, sua disponibilidade. É muito bom, nossos ouvintes adoram. Eu que agradeço, Márcia. Para mim é sempre um prazer, sempre uma alegria, né? Eu acho que é parte do necessário na profissão do psicólogo, da profissão do profissional de saúde mental, é poder levar para a cultura reflexão a respeito disso. Então, eu agradeço muito o espaço que você cede, esses convites que você me faz, tudo isso são realmente ferramentas maravilhosas para que a gente possa ir aos poucos dissolvendo preconceitos e falando cada vez mais sobre saúde mental. Muitíssimo obrigado. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima, com fé em Deus. Um grande abraço. Bom, antes de despedir, eu queria avisar que amanhã, 10 de dezembro, acontecerá o lançamento do livro